Dados recentes sugerindo que a economia está em deterioração e a inflação caiu, o Federal Reserve provavelmente interromperá seu ciclo de aperto em fevereiro, de acordo com Bill Baruch, presidente da Blue Line Futures. Em particular, ele citou dados da indústria, que mostram que os preços pagos pelos insumos caíram para o menor nível desde o início da pandemia. Acho que há uma boa chance de não vermos a alta do Fed em fevereiro, previu. Podemos ver algo deles que surpreenderia os mercados, na primeira semana de fevereiro. Ele acrescentou que, embora 2023 seja caracterizado por tendências voláteis, os mercados se recuperarão. Será um mercado muito agitado, um mercado muito volátil, disse ele. Mas o mercado pode realmente se recuperar muito fortemente para começar o ano. Baruch conversou com David Lin, âncora e produtor da Kitco News. O Federal Reserve elevou as taxas de juros em 425 pontos base ao longo do ano em um esforço para reduzir a inflação, que atingiu um pico de 9,1% em junho. Muitos analistas culparam o ciclo de aperto agressivo do Fed nas vendas de ações e criptomoedas em 2022. Essas caminhadas foram agressivas, observou Baruch. Havia sinais em 2021 de que a economia estava pronta para desacelerar, então havia muitos fatores aqui, mas com o Fed aumentando essas taxas, foi isso que afundou esse mercado. Na quarta-feira, as atas da reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, FONC, foram divulgadas, sugerindo que o Fed continua comprometido em reduzir a inflação para 2%. O S&P 500 caiu 2% após a divulgação das atas da reunião. No entanto, Baruch disse que os mercados teriam uma surpresa de risco. Se eles não subirem ou parecerem menos agressivos em 2023, isso pode ser uma grande vantagem para um rally de risco, disse ele. Os ativos de risco incluem ações de tecnologia, criptomoedas e outros investimentos arriscados que devem aumentar em condições econômicas favoráveis, devido ao apetite dos investidores por mais riscos. Baruch acrescentou, com um tom de cautela: você precisa operar no mercado que possui, e não no que deseja. Hoje, o índice de moeda do dólar viu uma cruz mortal no período diário. Bitcoin, como um ativo negociado em relação ao dólar, é especialmente suscetível à força ou fraqueza do dólar. Mas o que exatamente acontece quando a morte do dólar cruza e o que isso significou no passado para as criptomoedas? O Bitcoin foi criado como a solução anti-fiat em face da flexibilização quantitativa sem precedentes e dos resgates de grandes bancos. De muitas maneiras, seu arqui-inimigo deveria ser naturalmente o todo-poderoso dólar. O BTC também é negociado em relação ao USD como a principal taxa de conversão e o par de negociação mais dominante. O DXY é o USD negociado contra uma cesta ponderada de outras moedas importantes, como é o R, GBP e JPY. Embora não inclua Bitcoin, o TUS parece ser especialmente sensível a cruzamentos de ouro e morte no DXY. Uma cruz mortal ocorre quando a média móvel de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias e uma cruz dourada quando o 50 DMA passa acima do 200 DMA. Cada um é um sinal inicial possível de uma mudança de tendência. O DXY cruzou diariamente pela primeira vez desde sua cruz de ouro no final de julho de 2021. Embora isso possa não parecer muito significativo, os dados sugerem o contrário. Ao comparar de 2015 até hoje, o DXY cruzou um total de 6, incluindo o sinal de hoje. 3 desses cruzamentos ocorreram de 2015 a 2017. Mais 2 ocorreram em 2020, logo antes da corrida de touros mais recente. Nos 5 sinais desde o fundo do mercado de baixa de 2015, o preço do Bitcoin subiu em média 359%. Os 3 sinais mais fracos resultaram entre 64% e 120% cada e viram muita volatilidade na frente e atrás de cada rally. Os outros 2 cruzamentos mortais levaram a quedas mais dramáticas no DXY e, portanto, muito mais vantagens no Bitcoin. Esses sinais produziram 567% em 2020 e impressionantes 935% em 2017 durante a corrida final que tornou a principal criptomoeda um nome familiar. Quanto o Bitcoin vai subir desta vez? A MicroStrategy tem levantado algumas sobrancelhas à medida que seu acúmulo de Bitcoin continua.
De acordo com notícias recentes, a empresa aumentou suas participações em 2.500 BTC para um total de 132.500 BTC. De acordo com a Forbes, a empresa usou 2,36 bilhões de dólares em dívidas para comprar 129.218 BTC no início de 2022. O último aumento nas participações em Bitcoin teve um efeito no mercado atual, com o rei cripto subindo 1,6% no período diário. O ex-CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, tem divulgado quão grande é a enorme estratégia de acumulação da MicroStrategy no Bitcoin. De acordo com seu tweet em 7 de janeiro, mostrando os retornos da MicroStrategy desde a adoção da estratégia BTC, o Bitcoin superou o S&P 500, metais preciosos como ouro e prata e grandes ações de tecnologia. Mas o sentimento da comunidade criptográfica pode ser resumido neste tweet de Tar Zafar, gerente de conteúdo da Polkabrid. Além disso, desde a adoção de sua estratégia de Bitcoin, as ações da MicroStrategy têm sido altamente correlacionadas com a criptografia, seguindo-a fortemente durante os máximos históricos de 2021 e o declínio subsequente. Somando-se à pressão está a dívida acumulada por causa da estratégia. Com o credor da empresa, Silvergate Capital, enfrentando problemas financeiros, a acumulação alimentada por dívidas da MicroStrategy também pode inevitavelmente enfrentar problemas e forçar a empresa a vender alguns de seus Bitcoin. O sentimento misto em torno da compra do Bitcoin pela MicroStrategy certamente tem um efeito no mercado. Até o momento, o BTC pode testar a resistência de 17.552 dólares. Rompê-lo, no entanto, é outra história. Mas esse cenário inovador ainda pode acontecer nas próximas semanas, já que o mercado financeiro mais amplo espera uma aterrissagem econômica suave. Isso teria um forte efeito no Bitcoin, já que a cripto-rei está altamente correlacionada com o S&P 500. Somando-se ao momento, está o preço atual do BTC. Até o momento, a moeda está mudando de mãos em 17 dólares. 197 subindo 3,5% nos últimos 7 dias, o que é um forte indicador de que os investidores agora estão mais dispostos a colocar capital em ativos mais arriscados à medida que os problemas da recessão enfraquecem. No entanto, com a forte correlação do BTC com o S&P 500, surgem os efeitos das tendências macroeconômicas. Com a próxima semana sendo o lançamento do relatório do Índice de Preços ao Consumidor, investidores e traders devem aproveitar o momento que o Bitcoin tem agora para obter alguns ganhos. Em resposta, os participantes do mercado continuaram a ver o lançamento do CPI em 12 de janeiro como um potencial catalisador para ativos de risco. De acordo com um tweet de 6 de janeiro de Michael Van de Poppe, fundador e CEO da Trading8, a taxa de desemprego aumentará nos próximos meses e os rendimentos cairão de um penhasco se o IPC estiver baixo. Outras decisões importantes devem ser tomadas assim que os dados do CPI forem divulgados nesta quinta-feira. Se gostou deste vídeo, deixe aqui seus comentários e sugestões para novos vídeos, deixe seu like para fortalecer esse canal e compartilhe para que chegue a mais pessoas interessadas nesse conteúdo.